Vamos agora falar das reservas técnicas. Esse conceito vale tanto para seguradoras, como para entidades de previdência privada, como para sociedades de capitalização, que são os três tipos de instituições do ramo de seguros, previdência privada aberta e capitalização. Reserva técnica são aqueles valores reservados para os dispêndios futuros, para os gastos, os desembolsos que a instituição, que a empresa sabe que terá que fazer. Para cada tipo de produto, o cálculo é diferente. No caso da seguradora, ela calcula a reserva técnica em função da sinistralidade, ou seja, do percentual de ocorrência do sinistro para aquele tipo de cobertura de seguro. Nós comentamos, por exemplo, que quando falamos de seguro, seguro de um automóvel que está numa residência com garagem, que a família não tem nenhum jovem com menos de 23 anos, é para o mesmo carro, para a mesma marca, bem mais barato que o seguro do mesmo automóvel, mas que está situado numa área de mais risco, onde o carro dorme na rua e onde tem jovens entre 18 e 20 anos que dirigem o automóvel. Porque, estatisticamente, a segunda situação tem muito mais probabilidade, muito mais possibilidade de ocorrência do sinistro que na primeira. Então, a seguradora calcula o prêmio em função da probabilidade de ocorrência do sinistro. E ela também calcula a sua reserva técnica em função desta probabilidade. Ou seja, como ela arrecada de muitas pessoas e sabe que somente algumas irão receber a indenização, porque somente algumas delas haverá a ocorrência do sinistro, percentualmente ela calcula quantas serão e, portanto, qual é o volume de recursos necessário para fazer frente àqueles seguros que ela já sabe que terão que ser pagos. Ou seja, a seguradora calcula em função da sinistralidade passada. Isso é um cálculo estatístico. No caso de uma entidade de previdência privada aberta, este cálculo leva em conta dois critérios. Primeiro, o prazo dos planos. A entidade de previdência privada aberta já sabe que, ao final do prazo do plano, do prazo de pagamento, a pessoa terá direito a um determinado benefício. Nós vamos ver em seguida como podem ser esses benefícios. Então, aquele valor que será destinado ao pagamento do benefício futuro no final do plano tem que estar reservado. Entretanto, a entidade de previdência privada aberta também tem que fazer um cálculo estatístico, porque muitos desses planos têm cláusula de indenização, pecúlio ou renda, no caso de morte ou invalidez permanente, acidental do titular. E como isso é um evento imprevisível, não programado, a reserva para esse evento não programado é feita também por meio de um cálculo estatístico. Percentualmente, qual é a incidência de falecimentos e de sinistros que provoquem invalidez permanente, que gerarão o direito à percepção daquele benefício antes do fim do prazo de pagamento do plano. Então, a entidade de previdência privada aberta também faz este cálculo. Também junta, apura
acumula as suas reservas técnicas com esse objetivo. E com as sociedades de capitalização, o capital nominal é reservado. Capital nominal é aquele valor, parte do que o titular do título de capitalização pagou, que será devolvido a ele ou a um beneficiário que ele indique ao final do prazo do título de capitalização. Então, as reservas técnicas são essenciais para garantir o direito dos contratantes. O Conselho Nacional de Seguros Privados definiu, desde 1976, que insuficiência de reservas técnicas é crime contra a economia popular. Vamos agora, então, entrar nos detalhes da Previdência Privada Aberta. A Previdência Privada Aberta, ela é oferecida por entidades de previdência complementar aberta, entidades abertas de previdência complementar, conhecidas pela sigla EAPC. Essa entidade aberta de previdência complementar pode ser uma seguradora e pode ser uma empresa especificamente voltada para a previdência complementar aberta. A pessoa que está interessada em contratar um plano de previdência privada aberta chama-se o proponente. Esse proponente pode ser uma pessoa que contrata individualmente ou pode ser aquela pessoa que vai aderir a uma contratação coletiva. Mas é sempre uma pessoa física. O proponente é aquele indivíduo que ou está ele diretamente adquirindo um plano ou está participando de uma contratação coletiva, o que também acontece. Muitas vezes as empresas oferecem aos seus funcionários a possibilidade de aderir a um plano de previdência privada aberta, no qual a empresa pode participar de parte do custo ou não. No caso da contratação coletiva, o proponente é a pessoa física que adere a essa contratação coletiva. Quem irá receber o benefício é o beneficiário. O beneficiário pode ser o próprio proponente ou alguém que ele indique. Normalmente, o proponente indica pessoas para recebimento do benefício, no caso, por exemplo, de morte do proponente, do titular do direito. Uma coisa importante é que a regulamentação da previdência privada aberta não impõe nenhuma restrição, nenhuma vinculação desta pessoa que seja beneficiário com qualquer tipo de dependência. Não é necessário ser dependente perante a Previdência Social ou perante o imposto de renda. Esse critério só será utilizado caso o titular, o proponente, não tenha indicado ninguém como beneficiário e ele venha a falecer. E aí, os beneficiários perante a Previdência Social ou perante o imposto de renda poderão solicitar por via administrativa ou às vezes judicial, caso o plano não tenha cláusula de cobertura para dependentes. Mas, de uma maneira geral, do ponto de vista da contratação,
qualquer pessoa pode ser indicada como beneficiária de um plano de previdência privada aberta. Voltando agora à contratação coletiva. No caso da contratação coletiva, nós temos uma empresa que está fazendo essa contratação. Essa empresa pode ser na qualidade de averbadora ou na qualidade de instituidora. A averbadora ou instituidora é a pessoa jurídica que faz a contratação coletiva. Ela será averbadora quando não participar do custeio, ou seja, quando ela apenas faz a contratação. Ela será instituidora quando ela participa do custeio, quando ela paga também, total ou parcialmente, o custo da contratação do plano de previdência privada aberta. Nas duas situações, se ela desconta a participação do empregado em folha, ela é consignante. Então não confunda o fato dela ser consignante não significa que ela seja instituidora. Ela pode ser uma consignante apenas averbadora, ou seja, ela pode descontar em folha de pagamento, mas não contribuir com nenhuma importância, apenas repassar o desconto em folha de pagamento para a entidade de previdência privada complementar. Estes planos de previdência privada complementar, eles são geridos por um regulamento. No regulamento do plano tem que constar os direitos e as obrigações da entidade, dos proponentes e dos beneficiários, bem como as características gerais do plano, e esse regulamento tem que ser entregue ao participante, ao proponente, no ato da inscrição. Este plano prevê um período de carência. Período de carência é aquele período durante o qual o ministro, os beneficiários não terão direito à percepção do benefício. Por exemplo, um plano de previdência privada aberta com cláusula de cobertura por morte do participante com beneficiários indicados. Supondo que o período de carência seja de 1 ano. Se o titular, o proponente, venha a falecer 8 meses após a contratação, os beneficiários só vão receber daqui a mais 4 meses, porque tem que passar 1 ano da contratação. Ressalte-se que não existe período de carência para morte ou invalidez permanente causada por acidente. Morte acidental ou invalidez permanente acidental não tem período de carência, mas a morte natural e a invalidez permanente causada por doença podem estar previstas no período de carência e, nesse caso, haverá um lapso de tempo até o início da percepção do benefício contratado.